Pronto, voltamos. Então, que nem eu tava falando, né, por muito tempo a religião, né, trouxe alguns textos bíblicos para nos proibir de fazer uso dos cuidados exteriores, né, da maquiagem, do cortar cabelo, usar joias, né. E antes vocês perguntem, esse aqui é um cabelo de transição, tá? Aqui eu tenho selagem, eu cansei da selagem por vários motivos e agora estou deixando ele crescer naturalmente, então por isso que ele tá todo arrepiadinho assim. Mas é o que temos e estamos felizes assim. Então o texto que eu vou falar hoje é de 1 Timóteo 2,9, né? Que eu vou ler para vocês entenderem. Deixa eu achar aqui. Que esse texto também foi usado por bastante tempo para proibir o cuidado externo, né, a estética feminina e tal, como se fosse pecado, né? Eu cresci ouvindo isso, que passar maquiagem, que cortar cabelo, que usar joias, usar certos tipos de roupa era pecado, né? Então, eu vou ler aqui. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Então, eu vou começar do jeito que eu fiz daquela outra vez, né, de ontem, né, que eu falei sobre 1 Pedro 3, né, nós estamos nas lives das 4 chaves da liberdade cristã na estética, né, e hoje é o texto de 1 Timóteo, que muitas igrejas usaram, né, hoje em dia eu não sei como é que tá, porque acredito que já nem fale mais sobre isso, mas já isso criou muitas barreiras em muitas mulheres, né, que foram para a igreja sei lá, 10 anos atrás, né, então criou muitas barreiras, muitas mulheres saíram da igreja, muitas mulheres nem entravam na igreja porque com medo de ter que parar de se arrumar, de ter que cuidar da sua aparência, então, né, isso se tornou um empecilho, né, para que o nome de Deus fosse conhecido pelos motivos certos. Então, vou falar sobre o contexto histórico, né? Então, aqui é Paulo que escreveu para Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor, um jovem, né, que estava começando na carreira cristã, né? Ele estava... E Paulo, né, gostava muito dele, ele era muito querido para Paulo. E Paulo, né, escreveu, né, essa carta a Timóteo, né, 1ª e 2ª Timóteo e Tito também, eram cartas a pastores, né, cartas escritas para pastores, para líderes de igreja, vamos dizer assim, como eles deveriam proceder, né, na igreja, né. Então aqui também foi escrito em 64 depois de Cristo, que é quando Nero, né, ontem eu não falei, mas hoje eu tô falando aqui, quem acompanhou ontem, né, vai saber. 64 depois de Cristo foi a época em que Nero, que era o imperador romano, ateou fogo, né, em Roma. E daí, por conta de que os israelitas, os cristãos, né, não os israelitas, mas os cristãos, eles falavam que o único Deus era Deus, é uma religião, né, não uma religião, mas é é algo monoteísta, né, que tem só Deus, né, então é só Deus. E em Atenas ali, em Roma e tal, eles criam vários deuses, né, deuses para cada tipo de coisa, né, então por conta disso, Nero fez com que as pessoas acreditassem que quem ateou fogo em Roma foi os cristãos, né, por causa da religião, né. Então, eles são contra Diana, né, que é a deusa principal deles ali, né, naquela época, naquele contexto ali, do que foi escrito 1 Timóteo, era a deusa Diana, que era a deusa mais sagrada, mais top deles lá. E daí eles
Daí Nero atirou fogo em Roma, né, escondido, e colocou culpa nos cristãos. Então o cristianismo era considerado uma facção criminosa, né? Era considerado criminoso. Então não era somente os soldados romanos, né, os gregos que tentavam prender as pessoas. Não, a população em geral, quando ficava sabendo de um cristão, como tinha, foram acho que 14 regiões ali, áreas bem, que tinha uma grande população que foi queimada, então vários familiares morreram de várias pessoas, né? Então, se você fica sabendo, você já vai logo denunciar, né? Eles iam logo denunciar os cristãos, né? Ah, eu sei que tem um grupo de cristãos aqui, essa fulana é cristã. Então, denunciava por quê? Queria se vingar, né? Então, aqueles que não eram convertidos, a população em geral e os soldados estavam em perseguição ao povo, né? Então, é nesse contexto histórico que nós estamos falando que Paulo escreveu a carta aos Timóteos, né? E como eram novos convertidos e eram gentios convertidos, não eram israelitas, não eram judeus, né? Então tinha uma cultura diferente, né? E aqui no nosso país não é comum que a gente usemos trança, a gente usa mais o cabelo solto mesmo, não faz muita coisa no cabelo. Mas naquela época elas usavam tranças, né? Fios de ouro, joias, né? Então tinha esse cuidado especial naquela região, né, em que Paulo escreveu sobre para eles, né, para esse tipo de pessoa. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, tá sujo. Então ele escreveu para Timóteo, que era um pastor, né, um líder recém-convertido, que estava ali liderando ali, né. Deixa eu ver aqui o restante das minhas coisas aqui. E uma coisa bem interessante que eu tava pesquisando, naquela região onde eles estavam, Paulo estava pregando, eles estavam pregando, Timóteo estava pregando, estava convertendo pessoas, tinha uma filosofia muito forte que foi instituída por Zenão de Sítio, né? Que era o estoicismo, né? Então tinha os epicureus e os estoicos, né? Então os epicureus eram duas filosofias de vida, entendeu? Os epicureus, eles falavam que prazer é o sumo bem dos homens. É o sumo bem dos homens. Então, os homens tinham que fazer tudo em prol do prazer. Então, qualquer coisa que eles fizessem, eles tinham que fazer, né, em prol do prazer, né? Ah, não, isso vai me dar prazer, então eu vou fazer. Ah, isso vai me trazer algum tipo de benefício, então eu vou fazer. E já os estoicos, eles diziam, a filosofia deles pregava que o prazer nunca deve ser o motivo dos nossos atos. Então, eles falavam que não, que isso ia contra as leis da natureza, né? Tanto que aqui, ó, eu coloquei aqui, o estoicismo enfatizava a paz de espírito conquistada através de uma vida plena de virtude, de acordo com as leis da natureza. Então era uma filosofia que ia tipo, não, a gente tem que manter nosso equilíbrio espiritual, buscando menos prazer possível, menos benefícios possível, se abrir mão de si. Então isso até influenciou o cristianismo na época. E era por conta disso que Paulo enviou as cartas a Timóteo, essas cartas a Timóteo, para que eles pudessem entender qual que era, no meio dessas duas filosofias locais, qual que era a filosofia de Deus, qual que era a cultura de Deus, né? O que Deus achava, como que as pessoas deveriam se comportar. Daí, por conta disso, tem vários textos relacionados a vários tipos de ocasiões, né? Então, os objetivos da lei, a graça e a eficácia da graça, o proceder proveniente no culto no público, né? Então, qualificação dos bispos e diáconos, né? Então, tipo assim, era como que deveriam se comportar, como as pessoas deveriam ser, né? Como os líderes deveriam ser, como eles deveriam ensinar. Então, era sobre isso, porque era uma miscelânea ali de filosofias, né? Então, uma filosofia contra a outra, e o que Deus pensava disso, né? Então, foi por isso que Paulo mandou essa carta a Timóteo, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola.
Então tá. Daí aqui, em outras traduções, fala bem assim. NTLH, né? 1 Timóteo 2,9, no 9 fala assim, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, com modéstia, bom senso, não com cabelos trançados ou com pérolas e vestuário luxuoso, né? Então, o que Paulo tá falando? Que elas se enfeitem, né? Então, tipo assim, ele não tá falando assim, que deixe de fazer isso, mas que não seja de um modo exagerado, né? Então, aqui no meu título, né, no 2, aqui 9, tem um título dizendo assim, ó, proceder conveniente no culto público. Então, a gente aprendeu que a gente estava falando pro contexto histórico de perseguição, para novos pastores, como eles deveriam ser e como eles deveriam passar para as pessoas como elas deveriam ser. Tinha aquelas duas filosofias diferentes ali, né? Uma falando que tudo era em prol do prazer e outra falando que não tinha que ter prazer nenhum, né? Naquilo que faz. E daí, no meio disso, ele estava explicando como deveria, né, ser, como as pessoas deveriam se comportar, como à luz da palavra, como um cristão, como o cristianismo deveria representar na sociedade, né? E não uma filosofia, né? Então, aqui, né, proceder conveniente no culto público, né? Então, no 8 fala, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, né? E daí no 2, né, assim como ele deu uma responsabilidade para o homem, no 9, no 8, 2, 8, e daí no 9 ele fala, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, né, ou então, né, que elas se enfeitem, em outra tradução, na NTLH fala isso, que elas se enfeitem, mas não com penteados, né, exagerados, com modéstia e bom senso, não com ouro ou pérolas ou, né, vestuário luxuoso, né, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Então, é a mesma coisa que eu tinha falado sobre 1 Pedro 3, né? Esse contexto histórico também, né? 64 depois de Cristo, também era onde a mulher, como a mulher era vista? A mulher era vista sem valor algum, ela não tinha nenhum valor, né? Então, né, ainda assim, né, 1 Pedro também foi escrito em 64 depois de Cristo, né? Só que em um outro ambiente, um outro lugar. E aqui Paulo escrevendo, né, para Timóteo, também em 64 depois de Cristo, só que em um outro lugar, para um outro tipo de público. Mas também, né, que como a mulher não era valorizada, o valor estava nas joias, igual eu falei ontem em 1 Pedro, né, ela tinha algo de valor. Então Deus querendo mostrar que o valor da mulher, né, era outro, né, que não era, elas demonstravam um comportamento diferente. Então, assim, se antes de ser cristã ela se enfeitava exageradamente e tal, agora ela já não era mais, isso já não era mais, né, uma prioridade para ela, porque, ó, porém com as boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Tem outras traduções que falam como é próprias mulheres que trabalham para o Senhor, né? Então, é meio que isso, assim, né? Não querendo falar, né? E tendo aqui, tem umas traduções aqui, né? Eu não sei falar o negócio, né? Mas é Olok, que é vestir-se de maneira virtuosa, né? Quando fala da veste, qual que é a veste, né? Vestir-se de maneira virtuosa, decente, modesta, bem ordenada. Então era com intenção. Então, assim, você vai se vestir, né? No caso ali, ele tá falando para uma questão de culto público, né? Então, no culto público, você vai se vestir de tal forma, né? Da forma como com modéstia, né? Então, antes de se arrumar para sair de casa, para ir ao culto, ela já tinha a intenção, né? Uma forma ordenada. Então, ela tinha uma intenção, né? Do qual tipo de roupa que ela ia usar, entendeu? Então, não era para você ter, tipo assim, é como se fosse ele falando assim, as mulheres tenham um cuidado, né? Tenham o cuidado de prestar atenção no ambiente que você está indo e qual é a mensagem que você quer passar, né? Ele falando sobre... Tem outra tradução aqui. Adornar, cosme. Então, né, quando fala ali, né, de cuidado, não seja o adorno, né, não seja o frisado de cabelos, pérolas, né,
Você tá vindo com modéstia, né? Não, acho que não é essa parte. Ah, aqui, ó, que ela se enfeita. E quando ele fala do enfeite ali, é adornar, né? É a palavra que é pra cuidar, né? Pra se arrumar assim, né? Modesta é cosmios, significa aquilo que é bem ordenado, decoroso, se tornando. Então era algo que ia ser, né? Mas de uma forma humilde, né? Sem querer chamar a atenção pra si. Daí tem um tradutor que colocou um comentário, né? Que o cuidado que Paulo estava pedindo aqui para as mulheres é para que elas cuidassem que qualquer pessoa de qualquer classe social, né? Lembra que eu tinha falado sobre o valor das joias? Então as joias sempre tiveram um valor caro, ainda mais ouro, prata, essas coisas, né? Joias verdadeiras. Então, as mulheres que eram mais pobres naquela época, elas não conseguiam comprar. Então, elas pegavam emprestado de outras mulheres, das vizinhas, das amigas, né? Para elas poderem se sentir valorizadas quando iam sair de casa, né? Então, tipo, o que o Paulo tá querendo falar aqui é que o cuidado com a aparência não deve ser baseado em algo que alguém não possa ter, entendeu? É mesmo aquela questão de Atos 2, né? Tudo era em comum entre os cristãos, né? Então, se eu tenho condição de comprar muitas joias, mas a minha irmã não tem, e eu vou ficar ostentando isso na cara dela, e ela vai se sentir humilhada, porque naquela contexto histórico o valor da mulher era a joia. Então, isso que Paulo estava querendo falar, né? Que no culto ela tomasse cuidado, né? No culto público elas tomassem cuidado com isso para que a outra irmãzinha que não tinha condição tanta financeira quanto ela, né? A classe social era diferente, que ela não se sentisse menos, inferior à outra, né? Que tem mais dinheiro e pode comprar uma joia, né? Então, por isso que ele tá falando, se arrumem, né? Se vistam em traje decente, né? Se enfeitem, mas com modéstia, né? Com cuidado, tomando cuidado para que ninguém se sinta ofendido pela sua, né? Pela sua beleza exterior, né? Mas que o principal seja o interior, porque era algo que é alcançável para todos, né? Agora o exterior já não tinha algumas mulheres que elas não tinham condição financeira de se arrumar, de se cuidarem como outras tinham, né? Então, daí até aqui fala com modéstia e bom senso. Bom senso aqui é sobriedade, sanidade, com entendimento, né? Então, na Bíblia fala que nós temos que fazer tudo para louvar a Deus, né? Tudo que for bom, tudo que é justo, se há alguma virtude de algum louvor, isso ocupe o seu pensamento. E todos os nossos pensamentos, né? Tudo que a gente faz por fora origina dentro de nós, nos nossos pensamentos, né? Meu pastor estava falando um negócio hoje que agora, pensando aqui, é uma coisa bem verdadeira, né? Tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, primeiro elas saem da nossa cabeça, da nossa mente, daquilo que nós pensamos, né? Então, se nós pensamos, né, nem Paulo falou, né, que seja, né, com intenção, né, modesta, é alguma coisa com intenção. Então, você faça com algo com uma intenção, né, com sobriedade, sanidade, né, com bom senso, né, você pensando, né, antes na sua cabeça que se isso vai trazer louvor a Deus, se isso vai trazer virtude para Deus, ou se as pessoas vão olhar somente para você, né. Então, é isso que Paulo quer dizer aqui, né, que a mulher ela deve chamar a atenção pelo comportamento, por aquilo que não se vai, né, igual o 1 Pedro, né, que é de grande valor para Deus o quê? Um interior, que é traje de alguma coisa que é incorruptível, né, uma coisa que não passa, não acaba. Então, isso que é valioso para Deus. Então, se nós temos Deus na nossa vida, né, aquele grupo de mulheres tinham Deus na vida delas, e era importante, era em primeiro lugar o Senhor Deus, né, então elas tinham que se comportar de uma maneira que honrasse e louvasse a Deus, e que as pessoas não olhassem para ela com olhos de, nossa, como você tá bonita, né, você tá bem arrumada, seu cabelo tá bonito, mas que eles vissem o comportamento delas, porque elas estavam ganhando o tempo delas, usando o tempo delas, para não somente para pensar no exterior, mas no interior delas, para trabalhar para que Jesus Cristo fosse levado, né, em todos os lugares, né, através do comportamento delas, daquilo que havia dentro delas e não por fora, né.
Então é isso, gente, não tem muita coisa aqui falar, né? É meio que uma continuação de 1 Pedro, né? Porque 1 Pedro ele tem referência para cá, né? Para Timóteo. Então eu vou relembrar, né? Então era um contexto histórico de perseguição, né? Então eles eram considerados, os cristãos eram considerados uma facção criminosa, então eles deviam ter um certo tipo de procedimento, de comportamento que tirasse essa fama, né, de que eles eram pessoas ruins, né? Então eles tinham que ter um certo tipo de comportamento muito cuidadoso, né? Então aquilo que era externo, né, às vezes era um cuidado não somente dentro da igreja, no culto público, mas também por fora, né? E uma coisa que eu penso assim, que eu estudei e que eu penso, né, tal roupa eu posso usar dentro da igreja? Então se aquela, né, se aquele tipo de roupa você consegue usar no meio num culto, então você podia usar ele em todo lugar, né? Porque se eu posso usar no culto, então quer dizer que é algo que vai trazer valor para Deus, né? Vai chamar a atenção para Deus e não para mim, né? Para aquilo que eu estou usando, né? Então, daí elas eram mulheres de classes sociais diferentes, né? Que precisavam se comportar da mesma maneira, dar um bom testemunho, né? E que deviam se arrumar assim, né? Meus fortes mulheres se arrumem, se enfeitem, mas não com exagero, né? Com modéstia, com cuidado pela irmã, com cuidado pelo que vai demonstrar, né? Com bom senso, com sanidade, pensando, né? Tentando passar um entendimento, né? De louvor a Deus, né? E não de louvor a si próprio. Então é isso, foi rapidinho a live de hoje, mas é isso aí, não tem muito o que falar. E amanhã a gente vai falar sobre Eclesiastes 1, né? Então eu espero vocês amanhã às 6 horas. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus e até!